Oi, pessoal. Vão entrando aí. Alô, alô. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Leonardo Neto. A gente está esperando vocês começarem a entrar aí para a gente poder começar esse bate-papo. Já vi que o Fagundes já tá aí também. Vamos esperar um pouquinho só para a turma começar a chegar. Fagundes, já já te chamo aqui, tá bom? Super obrigado. As pessoas estão entrando rapidinho. Acho que eu já vou te pegar. E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, Leonardo? Tudo ótimo. Dentro do possível, né? Sim. Mas a gente vai, Super. nós vamos passar por isso. É, Graças aos livros. vamos, vamos sim, vamos sim. Bom, eu queria contar para o pessoal que está do outro lado aí, Fagundes, que esse é o primeiro encontro do projeto Arena Virtual. É um Sim. projeto que é encabeçado pela Câmara Brasileira do Livro, com apoio do Publish News, onde eu trabalho, e também do projeto Valer um Livro. E como você, né, outras pessoas serão convidadas aí para estar aqui com a gente. Em comum, essas pessoas têm o fato de ter uma relação muito estreita com o livro, de serem grandes fãs de livro, e é por aí que eu queria começar essa nossa conversa, né? Queria saber de você, como foi que você se tornou um fã de livros? Como é que foi? Se foi na infância? Que livros foram os que te marcaram quando você era Bom, moleque? antes de mais nada, eu quero agradecer a honra de ter sido o primeiro a ser convidado para esse bate-papo tão gostoso que nós vamos fazer aqui. Boa tarde para todo mundo que está seguindo a gente aí. Eu diria que eu tive uma sorte na minha infância. Eu tive uma doença chamada mononucleose, quando eu tinha de 6 para 7 anos de idade, que não é uma doença muito grave, mas que você precisa cuidar só com repouso e superalimentação. É uma espécie de anemia profunda que eu tive. Então, enquanto as crianças estavam correndo na rua, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Enquanto as crianças estavam correndo, eu fiquei deitadinho, cercado de gibis, né? Porque a família, para eu aguentar aquela quarentena já naquela época, me deram uns gibis e eu comecei a ler os gibis e comecei a me interessar por isso. E a partir daí surgiu, eu agradeço a mononucleose, esse interesse que eu tenho até hoje pela leitura, né? A gente recebeu anteriormente, né, uma pergunta da Ana Barella. Ela pergunta se nessa época assim, tem algum livro especial que te despertou o gosto pela leitura. Olha, eu comecei, como eu disse, comecei lendo gibi, depois eu comecei a achar que o gibi era pouco, eu comecei a procurar uma literatura mais infanto-juvenil, lá pelos 8, 10 anos, eu estava procurando aqueles livros do Edgar Rice Burroughs, que era o Tarzan, as histórias do Tarzan. Então eu li Júlio Verne, eu comecei a me interessar então por ficção científica, H.G. Wells, e eu tive muito tempo para ler e me interessei realmente pela leitura muito cedo. Então, é difícil eu destacar, até hoje, quando as pessoas me perguntam, me fala um livro, eu fico desesperado para recomendar um único livro, né? É muito difícil destacar um em especial, mas teve um especialmente que realmente me abriu a cabeça para a grande literatura, que eu li quando eu devia ter uns 12 anos. Eu, inclusive, depois reli mais uma ou duas vezes, porque é um livro que eu amo, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é uma leitura obrigatória para quem gosta de ler, porque é um clássico, mas é uma aventura maravilhosa do Victor Hugo, né? E eu vou te contar uma coisa. Opa, perdão que eu caí aqui, mas já estou de volta. Que esse livro está aqui na minha frente. Uma Olha aí. casualidade. Uma mera casualidade. Peraí, que você acha que você.
eu desvirei a câmera. Aí, O livro está agora, aqui, ó, no papelzão, olha e eu aí. estou usando ele como para elevar um pouco o meu computador, que ele está um pouquinho mais alto. Olha só, ele tem diversas utilidades, né, Leonardo? E foi uma coincidência que a gente não chegou nem a conversar antes, Não? né? Foi uma coincidência esse livro estar aqui. Pois é, pois é. Eu adoro. E a partir dos Miseráveis, naturalmente, eu fui atrás da obra do Victor Hugo, que é extraordinária, né? O Homem que Riu, Nossa Senhora de Paris, Os Trabalhadores do Mar, enfim, é uma obra que vale a pena ser visitada por aqueles que gostam de literatura. Bacana. E ao longo da vida de leitor, assim, teve algum gênero que te capta mais, que você tenha uma preferência? Eu, particularmente, sou um grande leitor de não ficção. Eu gosto muito de biografias e tal. Você tem um gênero favorito, assim? Eu costumo brincar que o meu gênero é livro bom. Qualquer livro que seja bom é o meu gênero. Então, eu transito com a maior tranquilidade por biografias, por livros de história. Adoro história do Brasil, história mundial. Adoro antropologia, arqueologia, sociologia. Mas não deixo de ler os meus livros de terror, os meus Stephen King. Não deixo de ler os Dean Koontz da vida, os livros policiais, ficção científica. Adoro literatura, então é o que eu disse, não é brincadeira. O meu gênero é livro bom. Se for bom, eu leio com prazer. Aí tem uma pergunta do LGF Busato, ele é um autor, inclusive, ele pergunta qual a sua opinião sobre o gênero de fantasia, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, por exemplo. Bom, como eu disse, se for bom, eu sou apaixonado. Tem livros de fantasia que são fantásticos e que entraram para a história da grande literatura, inclusive, como livros importantíssimos. 1984, por exemplo, é um livro de fantasia e é um clássico hoje em dia, obrigatória a leitura para a gente até entender o que está acontecendo com o nosso mundo atualmente. Um livro que foi escrito em 1948, né? Então, o Ray Bradbury tem um outro livro também falando de uma época autoritária, que é o Fahrenheit 451, que é um outro livro de fantasia e ficção científica que entrou para a história da literatura, por assim dizer. Então, eu tenho o maior respeito, inclusive, porque às vezes é através da fantasia, através da ficção científica, que os autores conseguem esclarecer para nós o que nós estamos vivendo agora, né? Alguns dos autores de fantasia e de ficção científica foram grandes filósofos, foram pessoas que estavam pensando nas possibilidades que a humanidade pode vir a enfrentar e que era bom que a gente tomasse cuidado com algumas e que ansiasse por outras. Então, eu sempre leio tentando entender as linhas, as entrelinhas, né, dos livros de fantasia, porque sempre tem alguma coisa muito boa para você tirar de lá. E, Antônio, a escrita é a base da sua arte, né? É a partir de um texto que se montam espetáculos, que se erguem novelas ou filmes. E aí a gente recebeu uma pergunta do Gleidson Mello. Ele pergunta se teve algum personagem, sobretudo da sua juventude, que tenha te marcado de tal ponto que você tivesse tido vontade de tê-lo representado nos palcos ou nas telas. E se sim, qual é esse personagem? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem, sim, quando a gente lê um livro, lê uma peça, a gente fica sempre, se o personagem tiver alguma coisa com você, a possibilidade de você vir a interpretar um dia. Imagina o tanto de personagens que eu tenho na minha cabeça e que eu ainda gostaria de representar na minha vida, né? Alguns eu sei que não dá para fazer mais, porque já passou da época. Um Romeu, por exemplo, já não dá para fazer aos 70 anos de idade, mas é um personagem que, quando eu li, fiquei entusiasmado. Só o Shakespeare, por exemplo, tem 37 peças com pelo menos 20, 30 personagens extraordinários, cada uma delas. Então, imagina o que tem de personagem rodando aqui dentro da minha cabeça que eu gostaria de fazer. São milhares. Mas tem algum específico, assim, que você sonha em representar? Teve um que eu sonhei em representar e eu tive a honra de ser o único ator brasileiro a fazer na íntegra essa peça aqui no Brasil, que foi o Cyrano de Bergerac.
O Cyrano, eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei apaixonado pelo texto, mas eu disse assim, mas não dá para montar aqui, é muito personagem, é uma produção impossível de ser feita no Brasil, e fiquei com aquele personagem, sempre andava pela minha cabeça, até que eu criei condições para isso, eu montei uma companhia de teatro em São Paulo, que era a Companhia Estado de Repertório, eu montei uma infraestrutura fantástica com essa companhia e montei Cyrano de Bergerac com 36 atores, 24 técnicos. Nós tivemos 300 mil espectadores no Teatro Cultura Artística em São Paulo. Então, digamos que foi um sonho meu realizado, mas não se encerrou aí. Eu continuo com milhares de personagens andando pela minha cabeça que um dia eu ainda vou fazer. E você, além de um grande ator, é também um produtor de teatro, como você acabou de dizer aí, né? E como produtor, você está sempre à procura de textos que possam virar espetáculo. Que um texto precisa ter para ele ganhar corpo no teatro, por exemplo? Eu acho que funciona da mesma forma que a literatura para mim. Tem que ser bom. Pode ser de qualquer gênero, né? Mas ele tem que ter uma carpintaria muito boa, ele tem que ser organizado de forma que crie o interesse do público, ou que pelo menos eu vislumbre na leitura daquele texto a possibilidade de envolver o público. Eu acho que o público tem que sair do teatro um pouquinho modificado. Eu costumo brincar que um bom texto de teatro é aquele que faz o público pensar pelo menos 5 minutos até o estacionamento, né? Então, se um texto, ao ler ou ao ver um espetáculo que me entusiasme, se ele me entusiasmar como plateia, eu tenho certeza que eu vou ser capaz de entusiasmar o meu público quando eu montar. Foi assim com Baixa Terapia, por exemplo, que é o espetáculo que nós fomos obrigados a interromper pela quarentena, mas que já está há 3 anos em cartaz. Nós tivemos mais de 300 mil espectadores com esse espetáculo já, e foi um texto que eu morri de rir com ele, achei interessantíssima a história, muito engraçada, e com um final surpreendente, enfim, montei e tinha razão, porque aquilo que o texto fez comigo, eu consegui fazer com 300 mil pessoas. Então, eu penso, quando eu vou montar um texto, na procura de um texto, eu penso nessas equações todas aí, porque eu acho que, além de levar alguma coisa para casa e além do público sair um pouco modificado, ele tem que se divertir bastante no teatro. Já que você tocou no assunto, né, e é um assunto meio inevitável, a gente está vivendo um momento meio ímpar na sociedade mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que nos obriga a estar tendo essa conversa através de um aparelhinho, inclusive, né? E isso tem deixado muita gente ansiosa, eu, inclusive. E a gente recebeu uma pergunta da Andresa Serra. Ela pergunta se você tem alguma dica para quem quer ler, mas não está conseguindo se concentrar na leitura nesse momento de muita ansiedade. Olha, eu tenho no meu Instagram, inclusive, eu cheguei a publicar isso lá no feed. Se ela procurar, ela vai achar, mas eu posso repetir aqui para quem não tem paciência de olhar no Instagram. Eu tenho uma grande amiga que ela tinha essa mesma dificuldade de leitura. E eu sempre digo que a primeira forma de você eliminar essa dificuldade, essa preguiça, esse sono que às vezes dá, é você escolher um assunto que te interesse muito. Isso você já garante que, pelo menos nas 5 primeiras páginas, você não vai dormir, não vai abandonar o livro, né? Então, qual é o assunto que te interessa muito? Você gosta de religião? Você gosta de livros de amor? Você gosta de matemática, futebol? Qual é o assunto? Se você entrar numa livraria com um assunto na cabeça e perguntar para o livreiro, lá para o atendente, qual é a seção daquele livro do assunto que você gosta, você vai ter uma centena de livros ali à sua frente que podem te interessar. Então, se você escolher bem esse assunto, já é um meio caminho andado. A outra dica que eu dou é que você nunca abandone o livro antes das primeiras 20 páginas. Então, arrume um tempinho para você ficar sentada, quietinha, sem ninguém te enchendo o saco, sem esse aparelhinho maravilhoso do seu lado, porque ele te distrai. Cada vez que toca a musiquinha, você vai ver quem mandou um recadinho para você. E aí, me desculpa, não tem livro que resista a esse tipo de intromissão. Então, reserve para você 1 hora e meia, para você sentar e se dedicar à leitura das 20 primeiras páginas de um livro, de um assunto que você gosta, e eu duvido que
que você durma e eu duvido que você abandone o livro antes de chegar à última página. E como é que está esse isolamento para você? Você está trancadinho dentro de casa? O que é que você está fazendo para passar o tempo? Bom, ler, é claro que eu estou lendo pelo menos um livro a cada 2 dias, então estou conseguindo fazer uma coisa que eu tinha alguma dificuldade de fazer, que é organizar as minhas filas, né? Eu tenho umas filas de leitura, eu acho que todo mundo que gosta muito de ler faz isso. Eu vou ler isso, depois esse, depois esse, depois esse, e como eu sempre tinha muita curiosidade e muitas coisas, as minhas filas não tinham muito sentido. Eu pulava de um assunto para o outro e agora eu estou conseguindo organizar pelo menos assim 3 livros sobre um assunto, depois 3 livros sobre o outro. Então, isso eu estou conseguindo aproveitar nessa quarentena. Eu posso dizer a você que esse primeiro período da quarentena eu estou usando para descansar, porque a vida da gente sempre foi muito, muito corrida, né? Eu gravava novela no Rio de Janeiro, fazia teatro em São Paulo. Além da Baixa Terapia, nós estávamos produzindo uma outra peça, que era a Carmen, a Grande e Pequeno Notável, que é um musical sobre a vida da Carmen Miranda. Além dessa produção, a gente estava envolvido com um seriado que nós queríamos fazer, ainda queremos fazer, mas estamos organizando esse tema para a gente desenvolver isso. Então, é sempre muito trabalho e sempre muito pouco tempo para ficar em casa. Então, está sendo uma surpresa para mim a descoberta da minha casa depois de tantos anos fora de casa. Eu sei que quando acabar a quarentena as pessoas vão querer ficar fora de casa muito tempo e eu espero que elas frequentem o teatro, porque eu vou estar lá trabalhando também. Isso aí. E Antônia, o teu último trabalho na TV foi como editor, né? O Alberto. Certo? Você se inspirou? Eu conheço muitos editores por razão do meu trabalho, né? Eu escrevo sobre o mercado editorial e sou um setorista desse mercado, né? Então eu conheço muitos editores. E eu consegui identificar diversos editores ali, mas tem algum ou alguns que você foi buscar inspiração, que tenha sido ou que seja teu amigo? Não, a gente fez uma visita antes de começar a novela, a Sextante, né? Aquela editora maravilhosa. Nós demos uma visitinha, mas mais para ver como é que funcionava ali a venda dos livros, como é que funcionava a escolha dos títulos e tal. Mas eu acho que um bom leitor, ele, de uma certa forma, ele é uma espécie de um editor, né? Porque ele seleciona para ele os livros que ele gostaria de ler e, naturalmente, é isso que um bom editor faz. Seleciona os livros que ele acha que as pessoas gostarão de ler, né? Então, você tem já dentro de si, qualquer bom leitor tem dentro de si um grande editor, né? Eu acho que funciona um pouco assim. Não teve nenhuma base onde eu tenha me inspirado, a não ser a observação do ser humano, né? Uma pessoa como eu, apaixonada por livros, não seria tão difícil assim fazer um apaixonado por livros. E eu, voltando à história da quarentena, né? Você disse que tem dedicado tempo para ficar em casa, para descansar e também muito para ler. Eu queria saber, e acho que seja uma curiosidade de muita gente também, como é que você lê? Você tem um cantinho em casa? Eu estou vendo que você está numa biblioteca. Você tem esse cantinho da leitura em casa? Você lê sentado, em pé, deitado? Não. Agora eu estou cuidando um pouco mais da coluna, né? Então eu estou lendo sentado, vigiando para que a coluna fique na postura certa, porque é muito tempo de leitura, você acaba podendo se machucar se você não prestar atenção nisso, né? E eu tinha uma postura meio desleixada para ler e acabei quase me machucando por causa disso, né? Mas eu leio sentado, sim. O cantinho é esse aqui, onde ficam os livros, é onde eu prefiro ler, até porque eu tenho um prazer enorme de olhar a estante e já engatilhar as minhas próximas filas e lembrar de alguns que eu já li. Então, é um ambiente onde eu gosto de ficar assim. E o que você está lendo agora? Eu estou lendo agora um livro organizado pelo Jorge Caldeira, que pega lá para mim, irmão, que o Jorge é um extraordinário historiador brasileiro e ele fez um trabalho
fabuloso, que foi juntar depoimentos de pessoas que viram a história. Então, o livro já diz o que é. A história contada por quem viu. Então, ele começa desde a carta do Pero Vaz de Caminha, falando sobre a relação do Pedro Álvares Cabral com os índios, e vai trazendo depoimentos de pessoas que viveram a história do Brasil. Então, digamos, é uma coletânea de depoimentos de história de primeira mão. Não é a pessoa que ouviu dizer, não é a pessoa que viu, a pessoa que esteve lá com os canibais na época, o Hans Staden, né? Então, ele pega um depoimento do Hans Staden falando sobre os canibais brasileiros. E aí ele vai falando da história do Brasil inteira e vem até os dias de hoje. Eu estou apaixonado por esse livro. E quem foi? Qual a editora que editou ele? Qual é a editora? A editora, deixa eu ver aqui, a editora foi uma edição especial do Instituto Itaú, BBA. Não é uma editora... Mameluco. Mameluco, editora. E você tem muitos livros de papel aí, mas você consegue ler no digital? Você conseguiu fazer essa transição para ler no digital? Eu não consigo. E eu descobri por que eu não conseguia lendo um livro. Tem um livro de uma neurocientista americana, a Marianne Wolf. O livro dela é extraordinário, chama O Cérebro na Era Digital. Ela não é contra a era digital, ela diz que, e é verdade, veio para ficar, a gente tem que usar o que tem de melhor nessa tecnologia aí, mas a teoria do livro que me entusiasmou mais é que não é pelo fato de você ter tido uma nova tecnologia que te auxilie no contato com o conhecimento, que você vai abandonar as conquistas anteriores. E as conquistas anteriores é o livro físico, é o livro em papel, é o livro que você pega, que tem um peso diferente de um para o outro. Uns servem até para apoiar o computador, né? Mas o que ela diz de mais importante é que o livro, a gente aprendeu, através do livro, a criar o foco, a criar exatamente isso que as pessoas atualmente dizem que não tem mais, que não conseguem ler porque dormem, porque têm sono e porque se distraem. Porque elas estão sendo criadas por esse aparelhinho que nós estamos usando aqui para não ter foco. Todas as mensagens que a gente recebe através desse aparelhinho são muito rápidas. A gente passa o dedinho assim e dá um like, passa um dedinho, dá um like, passa o dedinho, e no fim de 3, 4 horas passando o dedinho, você não vai lembrar de absolutamente nada do que você fez nas últimas 3, 4 horas, porque o aparelhinho não exige de você o foco. Agora, o livro não. O livro é o contrário. Ele exige de você que você se concentre, esqueça o seu mundo externo e entre dentro da história que está sendo contada ali, seja de qualquer nível que seja. Então, quando você pega um aparelhinho para ler um livro, é uma contradição em termos. Você não consegue se concentrar porque aquele aparelho, teoricamente, no seu cérebro, foi feito para passar o dedinho rapidamente, não para criar o foco. Então, eu tenho a impressão que, pelo menos comigo, é por isso que eu não consigo ler os e-books, porque eu me distraio quando eu pego o aparelhinho. E o aparelhinho é feito para isso mesmo, né? Então, se você quiser ler, pegue um livro físico. O livro físico vai fazer diferença, porque ele vai te obrigar a pensar só nisso. Não vai ter link, não vai ter ninguém entrando com mensagem no meio da página, não vai ter nada, nenhuma luzinha piscando, nenhum campainha tocando. Você vai ter exatamente aquilo que você quer, a história que você se interessou em ler. E, de novo, né, ossos do meu ofício, né, que estou cobrindo esse mercado editorial, e uma grande febre internacional está sendo os audiolivros, né, que mercados mais consolidados que o nosso já se tornou um grande boom, e aqui as coisas estão começando a acontecer. Eu vi que você narrou pelo menos um livro, eu achei um único livro narrado por você, que casualmente é um livro da Clarice Lispector. Você já chegou a ouvir algum audiolivro e com esse vozeirão todo, você não pensa em narrar outros? Olha, eu narrei muitos. Eu fiz aquele do
Ednei Silvestre, o Se Eu Fechar os Olhos Agora, que inclusive depois, veja só, lendo, eu falei, puxa, esse personagem eu gostaria de fazer, e acabei sendo chamado para fazer no seriado que a gente fez na TV Globo. Eu fiz o personagem que tinha me entusiasmado. Eu li também um Paulo Coelho, eu li um livro do Amir Klink, então eu já li uns 4 ou 5 audiobooks aí, e acho que é uma coisa interessante para as pessoas começarem a se interessar por livros. Pode ser uma coisa interessante porque te obriga também a se focar. Você, quando ouve uma pessoa, você não pode estar fazendo mais nada. E o cérebro não consegue fazer com que você ouça e veja uma outra coisa ao mesmo tempo, prestando atenção nas duas. Então, você, para ouvir um audiobook, você tem que ter um pouquinho do foco da leitura. E, naturalmente, a voz da pessoa e a entonação que a pessoa dá, a força que a pessoa dá nas palavras dentro da frase, te obrigam a entrar num clima, digamos assim, num ritmo e numa interpretação. Então, eu acho que o audiolivro não é uma coisa tão nociva para o foco quanto um e-book, né? Mas eu tenho vontade de fazer mais, tenho vontade. Se me chamarem, eu vou fazer. Eu tenho amigos que estavam loucos para ouvir essa sua resposta, eu tenho certeza disso. Pode chamar, se o livro for gostoso, eu vou ler com o maior prazer. E olha, eu leio rapidinho, viu? Porque eu leio direto, assim, pá! Não tem que fazer refação, não tem refação. Não. Muito bem. E Antônio, para a gente encerrar essa nossa conversa, que infelizmente já está chegando no fim, você já sabe qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair de casa? Você disse que quer que as pessoas vão ao teatro. Mas e você? Você vai fazer o quê? Nossa produção está pronta, nós vamos estrear, quer dizer, a data de estreia aqui no Rio de Janeiro era 1º de maio. É claro que a gente sabe que não vai ser possível a gente fazer isso no dia 1º de maio, porque seguramente ainda vamos estar, pelo menos, presos à parte desse isolamento social nesse período. Mas a produção está pronta, os atores estão prontos, o teatro está pronto, está tudo pronto para a gente se reunir novamente, né? Eu sempre brinquei, depois do espetáculo, sempre eu faço um bate-papo com a plateia. Quando acaba o espetáculo, o elenco corre, troca de roupa rapidamente e volta. Para quem quiser bater papo, normalmente a plateia inteira fica para a gente bater papo. E a gente bate um papo de 15, 20 minutos, uma coisa informal, mas eu sempre brinquei, quando eu via aquelas pessoas sentadas ali, eu sempre achei que o teatro era uma coisa extraordinariamente revolucionária, né? E as pessoas não conseguiam entender como assim revolucionária, uma arte que tem 2.500 anos, ser revolucionária ainda, né? E eu dizia, reparem bem, nós somos em 700 pessoas, estamos todos sentados aqui dentro desse mesmo ambiente, uma coisa que agora nós não podemos fazer, mas poderemos logo, logo no futuro, todos sentados no mesmo ambiente, a luz apaga, vocês esquecem daquele aparelhinho durante 1h30, e durante 1h30, 6 atores ficam contando para vocês ideias interessantes para vocês levarem para casa. E isso é revolucionário. Hoje em dia, você conseguir se concentrar durante 1h30 em pessoas te contando uma história e sair de lá modificado, não tem revolução que consiga fazer isso. E o teatro consegue. O teatro é a única coisa, para mim, a única arte que ainda consegue mobilizar as pessoas, juntar essas pessoas num momento único que jamais vai se repetir e fazer com que essas pessoas saiam encantadas com a sua própria vida. Eu acho que é isso que nós estamos prontos para fazer assim que a quarentena acabar. Vamos correr para o nosso palco e vamos ficar esperando vocês lá na plateia, que eu espero que vocês apareçam. Antônio, super obrigado. Foi uma honra e uma responsabilidade muito grande começar esse projeto com você. Quero te agradecer muito por isso. E dizer para o pessoal que está nos ouvindo aí que esse projeto ele vai durar um período, enquanto houver essas medidas de isolamento, a gente vai continuar fazendo essas lives, e para saber qual é a programação é só ficar ligado, tanto nas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro, que é o @CBLOficial, ou pelo canal do Publish News, ou pelos canais do projeto Valer um Livro.
Assim vocês ficam sabendo qual é a programação e quem é que quem vai ser o próximo entrevistado aqui do nosso projeto. Antônio, super obrigado de novo, espero revê-lo muito em breve no teatro. A residência de vocês em São Paulo é muito próxima aqui da minha casa, que eu moro aqui, aqui em Perdizes, perto do Tuca. Espero subir ali para te ver logo, logo. Isso aí, espero também te encontrar na plateia, querido. Tá, joia. Obrigadão, viu? Gente, obrigado por ter ficado com a gente até o fim. Tchau.